Boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas. Esse é o segundo dia da nossa jornada Supera. A gente vai começar pontualmente, mas vamos esperando algumas pessoas que estão se logando ainda. Enquanto isso, eu quero saber onde é que vocês estão, que cidade que vocês estão. Me contem aí, porque onde eu tô no sul, né? Do Brasil. E estou numa cidade chamada Chapecó. Aqui está muito frio para mim. Está uns 13, 14 graus, eu tô de gola alta. Quero saber onde é que vocês estão. A Débora tá falando da Itália. Que cidade, Dé? Conta aí pra gente. Débora é nossa convidada hoje e já já ela vai conversar com a gente. E quero saber de onde vocês são, de que cidade vocês estão falando. Arrasei na gola alta. De Curitiba. Então, eu não sei, né? Porque o pessoal que veio, que nasceu em Curitiba não sente esse frio que eu sinto, parece. Eu sou de São Paulo, eu sinto um frio, gente. A Laís está em Floripa, já já eu tô em Floripa lá, hein? 22 graus, delícia. Eu gosto do frio, mas eu não gosto de sentir frio. Eu gosto de estar aquecidinha. Quero saber quem estava na live de ontem. Ah, nunca se acostumou com frio. Tem gente que tá em São Paulo passando frio também. LC, qual o seu nome? Tá, LC, pra mim. Você que é de Curitiba. Manda aí seu nome que eu quero saber seu nome. Gente, eu quero saber também quem estava na live de ontem e se vocês fizeram um exercício, como é que foi. Bom, vamos lá, começando então. Vai mandando no chat que eu vou lendo. Hoje a gente vai falar sobre codependência emocional, mas eu quero começar aqui me apresentando. Para quem está chegando na live hoje, do dia 2, na aula do dia 2, meu nome é Gabriela, gosto de ser chamada de Gabi, né? Para intimidade, né? Para nós que já somos íntimas aqui, me chamem de Gabi. Eu sou psicanalista, terapeuta de constelação familiar e sistêmica, eu sou nômade digital e eu também sou escritora. A minha história, como nômade digital, ela vai vir depois, para quem não acompanhou ontem, e ao longo dos próximos dias também eu tenho contado no Instagram como é a minha vida, né, de nômade digital. Mas eu já quero falar do projeto Supero. É um projeto que já existe dentro de mim, com a minha história pessoal e com a história de todas as clientes e que eu venho atendendo ao longo dos últimos 5 anos. É um projeto de emancipação para que a gente possa se tornar, como mulheres, independentes, emocionalmente autônomas. E é o que eu trabalho há 5 anos já com as mulheres. É a minha especialidade trabalhar com mulheres, né? É, Esse projeto nasceu dentro de mim primeiro com uma necessidade minha, pessoal, de expandir. Há muitos anos atrás, né? Muitos assim. Eu tenho 36, eu entrei no mundo corporativo, eu tinha 16 anos. E eu fui ascendendo numa carreira dentro do mundo corporativo. E eu gostava, mas eu me sentia muito dividida ainda dentro do mundo corporativo. Até que uns 6, 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu percebi que eu havia conquistado um sucesso, um patamar, um reconhecimento financeiro, um reconhecimento profissional. Só que eu me sentia muito dividida, eu me sentia, culpada por eu não estar completamente feliz com aquela situação, de eu ter meu sucesso profissional, minha independência financeira. Já estava casada, hoje eu me separei, mas assim, naquela época eu já estava casada. Eu também sentia que a minha relação, ela não expandia, então eu não estava feliz no meu casamento. E eu me sentia muito culpada por ter essa vida e ainda assim, dentro de mim,
ter necessidades, ter desejos de explorar o mundo, de conhecer outras coisas. Eu queria muito já naquela época viajar e fazer um trabalho que eu pudesse somar o meu conhecimento e não ter um lugar fixo, explorar o mundo, que era um desejo íntimo que eu tinha. E ao mesmo tempo, quando eu contava para as pessoas isso, parecia uma coisa muito proibida. Mas como? Você tem uma carreira, você tem sucesso, você está casada e você não está planejando, por exemplo, ter filhos ou comprar uma casa maior, coisas que supostamente para a sociedade, para a família e moralmente seriam mais aceitas do que eu desejar colocar os meus sonhos, os meus desejos em prática. Então eu investia muita energia em contornar esse meu desejo para que ele não pudesse vir à tona, me transformando numa outra pessoa, uma pessoa que agradasse, uma pessoa que, tá tudo bem, que sempre se adaptava com as situações, mas essa adaptação vinha com muito esforço e muito sofrimento da minha parte. E aí eu fui criando um personagem dentro de mim para sufocar esse meu desejo. E isso foi cada vez mais me adoecendo, fisicamente, emocionalmente. Foi quando 8 anos atrás eu tive um burnout, que é um estresse, né? É um estresse que ele causa uma explosão. De repente, é tanto estresse que a gente não suporta mais, a gente paralisa, né? Burnout, ele significa isso. Foi daí que começou a minha jornada pessoal com o Supera. Por isso que eu digo que ela nasceu dentro de mim e foi a minha jornada de eu me tornar emocionalmente autônoma, independente, de me libertar da codependência emocional, da necessidade de alguém aprovar, autorizar ou dizer que os meus sonhos e os meus desejos eles são possíveis e eles são aceitos. E eu comecei a minha jornada pessoal. E é essa jornada que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou aproveitar para dar as boas-vindas aí para quem está entrando. Então, eu quero relembrar um pouco do que a gente conversou ontem, né? Ontem foi o primeiro dia, ontem foi o dia do despertar, e eu quero que vocês me contem aqui no chat, que eu vou ler, quem fez o exercício de ontem, os exercícios que eu propus. Aliás, quem se sente à vontade de contar, né? Aliás, o objetivo, eu sempre faço as minhas aulas no Zoom, são link ocultos, porque eu gosto que a gente se sinta liberdade de contar alguma coisa que quer contar. Isso não aconteceria abertamente no Instagram, por exemplo. Então, as minhas aulas, elas sempre acontecem no link oculto por conta disso. E aí, quem se sentir à vontade e quiser me contar aqui no chat como é que foi fazer o exercício ontem, o exercício do despertar é um exercício que eu faço com as minhas clientes em processos de análise. Então, é um exercício muito poderoso para a gente entender quando foi a última vez que eu senti que eu recuei ou que eu me apaguei diante de uma situação que me feriu e eu não contestei aquilo, com quem foi, quantas vezes isso se repetiu. Então é um exercício muito poderoso. Façam, tá? Façam. Depois eu vou mandar para todo mundo que repostou nosso print ontem, né? Foi a promessa, que era o presente que eu ia mandar para vocês. A gente falou então ontem de é, o medo e a fonte do estresse, né? Porque vocês disseram para mim nas enquetes que eu mandei que o estresse era uma grande dor que paralisava vocês. Então, ontem eu personalizei a nossa live para a gente ir para esse caminho do estresse. Nós falamos da origem dos estresses, né? A gente se estressa, a gente começa a ter essa bagagem emocional pesada por três principais razões, né? A primeira delas é a gente recua diante de decisões que dizem respeito à nossa própria vida. Então, eu tenho uma decisão muito importante para tomar, e ao invés de eu tomar uma postura, aceitar e arcar com as consequências, eu recuo, eu protelo, eu vou me consultar com alguém. Aí a gente vai para a segunda situação, a gente terceiriza os nossos conflitos para que outras pessoas decidam. E aí, com isso, a gente vai gerando mais estresse. Por quê? Porque é uma energia da gente explicar para alguém uma coisa que é importante para a gente, uma decisão que a gente tem que tomar, e a gente acreditar que essa pessoa sabe mais sobre a nossa vida do que nós mesmas. Então, a gente vai criando
histórias para contar para essas pessoas para que a gente se sinta apoiada nas nossas decisões. Isso é outra fonte de estresse. Você precisa de muita energia para convencer as pessoas para que elas te apoiem, ou para que elas não te julguem, ou para que elas não verbalizem alguma crítica para você. Isso vai gerando estresse, porque daí no seu dia a dia, ao invés de você expandir, de você andar para frente, você está sempre criando uma situação para que ou você não seja julgada ou que você seja apoiada. E negligenciar seus desejos e seus projetos, né? Então, para eu ter a vida que eu tenho hoje, se reflitam, né? Para vocês sustentarem emocionalmente a vida que vocês sustentam hoje, vocês negligenciam os seus desejos, quer dizer, vocês fingem que vocês não querem mais e criam um personagem interno para sobreviver a alguma situação, ou para se manter em alguma situação, e com isso vocês vão apagando, né? Quais eram os desejos que vocês tinham quando vocês eram mais novas? Que vocês desejavam ter hoje que vocês não têm, ou que vocês não estão se movimentando para ter, justamente por conta daquilo que eu falei, da gente acreditar que a gente precisa do apoio, que a gente não vai ter a crítica de alguém e que essa pessoa vai dar apoio para a gente, mesmo sem saber as nossas motivações. Quero que vocês me contem se faz sentido para vocês a conversa que a gente está tendo até agora. Lai tá falando a verdade, então você concorda, Lai? Eu trouxe a Marcele ontem. A Marcele falou um pouco da história de superação dela. Marcele, ela era uma profissional que no Brasil ela era reconhecida como, ela foi reconhecida há muitos anos a maior corretora de seguros de vida do Brasil. Ela ganhou muito dinheiro fazendo isso. Aí ela contou a história dela pra gente, né? O sonho de vida dela era se mudar para o Canadá, criar o filho dela lá e numa dinâmica que ela considerava melhor, mais saudável. E as pessoas falaram para ela, você é louca, você vai largar tudo, você vai deixar para trás a sua carreira e começar do zero. E ela não teve apoio, ao contrário, ela teve críticas. Ela contou pra gente que quando ela chegou no Canadá, ela se sentiu, ela chegou a ouvir essas críticas e por muitos momentos se sentia arrependida, contestar a decisão dela. Durante o trabalho que a gente foi fazendo, ela contou que eu fui reforçando, né? Lembra, gente, a gente nunca começa do zero, a gente sempre tem uma bagagem, e essa bagagem é parte da nossa história. A Marcele foi, né, contou pra gente que foi transformando essa bagagem dela, e a partir do momento que ela, né, se protegeu, criou autoconfiança, ela conseguiu criar, inclusive, a partir da carreira que ela tinha no Brasil, um novo jeito de trabalhar. Então, ela criou aulas, ela passou a ensinar outras pessoas a venderem. Hoje, ela diz, né, que ela não se vê tendo outra profissão e outra vida, embora as pessoas continuem criticando a decisão dela, mas essa crítica não paralisou mais ela. Então, ela criou autoconfiança suficiente para ela poder se desenvolver, poder desenvolver a carreira dela como uma mulher independente, autônoma. E eu expliquei para vocês também, na live de ontem, na aula de ontem, que coragem e autoconfiança são músculos que a gente precisa exercitar. Vocês se lembram? Vocês se lembram por que que eu falei que são músculos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Sim, faz sentido, super sentido. Essas qualidades, autoconfiança, por exemplo, ela é um músculo, né? Coragem, por quê? Eu falei um pouquinho do contexto social, histórico. A nossa geração aqui de mulheres, a gente, nós viemos de uma geração que pensa lá na nossa infância. As meninas elas eram estimuladas a terem brincadeiras muito lúdicas, voltadas para o cuidado, voltada para cuidar de uma boneca, para não se sujar, para não competir com ninguém, para não se arriscar. Então, para se manter sempre numa zona de conforto e segurança. Ao passo que os meninos, eles cresceram sendo desafiados, eles eram estimulados a questionar, a competir. Então, a musculatura da coragem, de tomar risco, de se desafiar, ela não foi desenvolvida lá desde lá atrás, né? Dependendo do seu contexto familiar, das suas crenças, da religião, dependendo das tradições da sua família,
na vida adulta, ou na sua adolescência até a vida adulta, isso foi mais reforçado ainda, né? Então, isso não é coisa de menina. Tem também um mito, uma crença, né? E até algo que é estimulado na gente de que a mulher, ela precisa ser mais pacata, que ela precisa ser mais sábia. Então, a gente não é estimulada a ter um impulso de ação. Se a gente não é estimulado a ter esse impulso de ação, a gente não sabe como ter. A gente recorre para quem sabe. Então, todo o inconsciente, toda a nossa história, ela foi direcionada para que a gente recorresse a quem? A quem aprendeu a ter esse impulso de ação. Então, geralmente, a gente vai para a opinião dos nossos, do pai, né? Dos irmãos, do marido, de algum conselheiro, principalmente nessa estrutura, né? Olhar para um homem como um conselheiro que a gente possa se apoiar. E a gente não desenvolve na gente essa independência, essa autonomia de perceber e se ouvir. O que que é bom para mim? A gente não consegue se ouvir sem ter um filtro ou uma máscara ou algo do tipo, ah, mas será que é aceito? Será que se eu fizer isso eu vou ser aceita? Será que vão continuar gostando de mim? Então a gente está sempre passando pela aprovação de alguém, né? é, Reconhecer essa deficiência que a gente teve, né, de desenvolver a nossa coragem, a nossa autoconfiança, foi o primeiro passo que a gente fez ontem, né, que eu chamei de despertar. Por isso que eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem por escrito, para a gente poder dar o próximo passo. O próximo passo hoje, a gente vai falar de codependência emocional nos relacionamentos, mas vocês podem levar isso para todas as áreas da vida de vocês, no relacionamento com o chefe, com amigos, mas a gente vai falar hoje especialmente na codependência nos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque grande parte de nós, a gente acredita ainda que a gente vai ser salva por uma relação amorosa. E que através dessa relação amorosa, a gente vai poder ter o apoio, o suporte, a validação que nós mesmas não nos damos. E é esse pensamento que coloca a gente em condição de submissão, de inferioridade e de não se desenvolver naquilo que a gente ainda falha, principalmente no que diz respeito a tomar as rédeas da nossa própria vida. E aí, para isso, faz sentido, gente, até aqui? Eu quero que vocês compartilhem comigo no chat. Eu sei que tá frio e que tá todo mundo aí assistindo já, 9 e pouco da noite. Acho que vocês já estão prontas para terminar a live e dormir, mas eu quero que vocês deem esse feedback, se faz sentido para vocês, se é por aí. Ah, é legal, a live falou que faz super sentido. Muito bom. E aí eu quero convidar hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial para ela participar da nossa live hoje, do nosso aulão, é, porque muitas de vocês, e essa é a importância das enquetes que eu faço e tudo mais, disseram que além, né, do estresse, uma grande dor de vocês é a falta de autoconfiança, né? Como eu disse, a autoconfiança, ela é um treino, né? Ela é um treino. Com esse método do Supera, o que eu entrego para vocês são caminhos para que vocês sofram menos e ou às vezes nem sofram no desenvolver dessa autonomia, desse desenvolvimento de vocês para uma vida mais autônoma emocional, sem codependência. E eu tô aqui para ajudar vocês a desenvolverem essa musculatura da autoconfiança. A codependência, gente, ela te paralisa porque ela justamente é o oposto da autoconfiança. Então, na codependência, a nossa crença é a seguinte: eu não posso sobreviver sem essa pessoa do meu lado. Então, você passa a acreditar que você precisa dividir todas as suas decisões, todos os seus sonhos, todos os seus desejos com aquela pessoa. Quando você acredita nisso, você coloca sobre essa pessoa a responsabilidade dela validar o que é o seu sonho, o que é o seu desejo, se ele tá bom, se ele tá certo. E aí você perde a sua capacidade de poder desenvolver a sua tolerância ao risco, a sua coragem, a sua iniciativa de procurar ferramentas.
e habilidades, que você mesma possa tomar suas decisões de vida e seguir adiante, né, com a sua vida. O que é completamente incompatível com a autoconfiança, né? A gente permitir que outra pessoa diga pra gente, ou que a gente acredite no que a outra pessoa está dizendo, o que a gente pode ou não fazer da nossa vida, é incompatível com a autoconfiança. Então, quando a gente está na codependência, a gente não consegue desenvolver a autoconfiança porque elas são opostas. Faz sentido, gente? O que eu estou contando para vocês até agora? Legal. Na codependência, a gente também põe muita energia na outra pessoa, né? Então, a gente fica numa posição de subordinação a alguém. Se eu sou codependente emocional dessa pessoa, eu acredito que eu dependo dela para sobreviver. Eu também coloco nessa pessoa a responsabilidade sobre a minha vida. Então, o codependente, ele é, e aí eu preciso dizer para vocês, quando a gente está numa situação de codependência, a gente está numa situação de controladora também. Porque para a gente manter a pessoa do nosso lado, a gente não se desenvolve. E ao não se desenvolver, a gente está dizendo para outra pessoa: se você não ficar comigo e cuidar das minhas coisas, eu não sobrevivo. A relação, principalmente a relação adulta, amorosa, ela passa a deixar de ser uma relação amorosa, né? Ela passa a ser uma relação ali como se fosse uma reedição da nossa vida, da nossa infância com os nossos pais. Quando a gente punha neles a confiança deles determinarem onde a gente vai estudar, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, onde a gente vai dormir. Porque é isso que a gente faz quando a gente está codependente de alguém. A gente acredita que aquela pessoa, ela é responsável por me suprir nas minhas necessidades. Ah lá, eu já fui mãe de marmanjo. É, ao mesmo tempo que a gente é codependente, né? Quando a gente está nessa situação de codependência, ao mesmo tempo que a gente sente que a gente depende muito daquela pessoa para a gente sobreviver, a gente também está exercendo um controle sobre ela. Porque a gente também está dizendo para ela que ela precisa ficar para cuidar das minhas coisas. E se eu estou depositando as minhas coisas, os meus cuidados, as minhas necessidades, os meus desejos nela, eu não estou correndo atrás disso. Eu estou depositando, acreditando que aquela pessoa vai me suprir. Quem já passou por isso ou está passando por isso, só manda um sim. Não precisa abrir a história aí, mas manda um eu, manda um sim. Para eu saber, né, que vocês estão aí acompanhando. Quem fez, a Débora tá falando, a pessoa não supre a gente e a gente se frustra, claro, né? Claro, porque ninguém consegue suprir as nossas necessidades, a não ser que sejamos nós mesmas tomando conta da nossa vida, né? Agora, eu quero saber, gente, se vocês têm aí do lado, bom, pipoca, porque tudo que a Débora e eu a gente faz juntas acaba virando um babado de fofoca e aprendizagem e terapia, tudo juntos. Mas eu quero que a Débora mesmo se apresente. A gente tem outros projetos juntas, talvez vocês já tenham visto lives nossas ou ouvido os nossos podcasts, mas eu vou deixar que a Débora se apresente, que ela conte com o que ela trabalha hoje. E a gente vai falar mais de codependência emocional com ela. Conta aí, Debs, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, porque a Débora mora na Itália e lá são 2 horas da manhã. E aí ela tá toda trabalhada na insônia hoje para poder conversar com a gente. Bem-vinda, Dé. Oi, muito obrigada. Gente, estou aqui, ó, dei um cochilinho antes de falar. Maravilhosa. Por quê? Porque eu vou dormir geralmente 2 horas da manhã, porque eu fico sem sono, mas no dia que eu preciso estar acordada, o meu corpo Aí fala, bateu o vamos gerar sono. sono nessa mulher. É Murphy que chama, né? O nome desse é Murphy, né? Lady Murphy. Exatamente, exatamente. Eu tô aqui, tô plena, incrível e pronta para falar com vocês. Assim, sim, peguem a pipoca, porque eu e a Gabi juntas, quem já viu a live falou aqui que me segue, segue a Fê da Bem-vindos desde que segue você. Então, assim, É, a live já tá sabendo o babado que é nossos é, encontros. Eu tava com é, muita saudade dos nossos é. encontros.
Sim, sim, sim. É Eles muito. são, Hoje a gente tem assim, bastante coisa para compartilhar. Talvez a gente se prolongue um pouco, gente. Então, por isso que eu já falei para vocês. Peguem a pipoca aí do lado. Dé, começa a conta, assim, se apresentando com o que você trabalha hoje e contando um pouco pra gente de como tá a sua vida aí, pra gente começar a falar de codependência emocional. beleza. Bom, eu sou Débora Barros, eu sou psicóloga e mentora de mulheres, e basicamente hoje o meu trabalho é ajudar mulheres a saírem de relacionamentos que já acabaram. Um relacionamento que já acabou. É aquela relação que ou ela acabou realmente definitiva e você precisa superar, ou é aquela que ela já acabou, mas você se mantém na relação porque você não sabe como é que eu faço, sabe? Ruim com ele, pior sem ele, essa ideia absurda que a gente tem. E Sim. isso acontece, a gente vai falar um pouco, né, ao longo da nossa conversa mais sobre isso, porque eu passei por isso, né? Um pouco antes de eu conhecer a Gabi, eu era casada, né? Foi um casamento muito rápido. Assim, a relação foi quase 6 anos, mas o casamento em si durou, sei lá, 8 meses. E eu virei mãe de marmanjo, que nem falaram aqui, né? Alguém A falou aí, relação. né, que já foi mãe de marmanjo. Quem nunca, eu acho? Eu acho que quem Exato, nunca, né? É, exato. quando a gente se coloca nessa posição de dizer para o outro como ele deve se comportar, o que ele deve fazer, o que a gente está fazendo é tentando moldar a pessoa para que ela atenda a nossa expectativa, e aí eu não tenha que me frustrar em cuidar eu da minha própria vida e de tomar decisões, inclusive às vezes é uma decisão de sair da relação, né? E isso é Exato. codependência, né? Exato, e assim, eu fui me abandonando tanto naqueles meses, assim, principalmente nos meses de casamento, eu fui me abandonando tanto a ponto de, assim, tá zero, assim, autoestima zero, eu apaguei literalmente, eu não tinha mais brilho, e eu percebi que realmente, tipo, eu era praticamente a mãe do cara, tinha que fazer, assim, eu ia me anulando muito para estar com ele, e aí rola um babado, que aí eu já vou dar spoiler da minha história, mas isso foi 2018, que eu casei no fim de 17, em 18, e muito rapidamente, né, comparado a muitas pessoas que prolongam isso por tanto tempo. Eu falei, eu não preciso disso, eu tenho 27 anos, eu vou ser feliz e, tipo, eu não vou ficar sustentando uma irmã, sustentando não no sentido financeiro, mas principalmente num sentido emocional e dar conta das dificuldades dele. E era, ai, gente, eu fazia uns absurdos, assim, que vocês não têm ideia para manter aquela relação. Passou Quando aquilo, você casou, vamos voltar um pouco. Que quando uhum. você casou, você estava assim envolvida no casamento? Como você queria casar ou foi uma coisa assim automática? Porque 5 anos de relação, o próximo passo é vamos casar. A gente já estava super assim. Em algum momento a gente decidiu, por conta de algumas coisas que estavam acontecendo, pô, vamos morar junto. Aí a gente começou a resolver. Ele tinha uma casa ali de herança, a gente começou a reformar a casa e tal. Até que eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha de infância e falei, ai, a gente podia fazer uma festa, né? E aí a gente fez festa, assim, aquela festa de princesa, com tudo que tem direito. E era muito doido, assim, porque tinha muita red flag, né? Hoje em dia eu olho para trás e falo, cara, tinha muito sinal de alerta. Explica o que é red flag para quem não sabe, para quem não Pega ouviu o tipo termo bandeira antes. vermelha. É aquele sinal assim que tá na tua cara de cor, aquilo já tá mostrando que tem algo errado. E a gente faz o quê? A gente dá uma ignorada, a gente Alerta, alerta, e aí, sabe, hoje em dia eu falo, é o selo de cilada Bino. Tem lá um cilada selinho cilada. mas você se lembra que por que que você ocultou, ou porque você fingiu não ver, ou porque você escolheu não ver os alertas que ele te emitia de que seria cilada a relação? Você vai relevando, né? Então você vai acreditando nas histórias que ele conta e você vai falando, ah, não, realmente é isso. Então, por exemplo, um dos principais motivos do meu término, de eu sair daquilo, além de eu ser mãe dele, mas eu acho que isso eu empurraria com a barriga por um tempo, é porque a gente não tinha nenhuma relação sexual. Ele não me desejava como mulher. E isso foi o que acabou muito comigo. E isso acontecia antes do casamento, mas ele sempre tinha uma desculpa, era sempre um, ah, mas tem tal coisa acontecendo, não, mas eu tô vendo, ai, mas. E aí ele dava as desculpas dele, porque a gente tinha muito diálogo na relação, e eu ia Uhum, aceitando. Eu acho que eu gostava tanto dele, a hum, ponto de. Você falou uma coisa que faz muito sentido. Eu não via a minha vida sem ele. uhum. Então, você fez plano, você fez tudo, então você vai aceitando e acreditando. Por quê? Porque essa é uma parte interessante. Ele tinha muito potencial.
Ah, eles têm muito potencial. E Esse. não e a gente entra também numas de a gente vai se mutilando para ir se adaptando, porque mulher tem disso, e é uma coisa que eu já vi a Débora falando, eu falo muito, a gente precisa aprender a reconhecer que, assim, a gente não tem que carregar nas costas a as dificuldades da outra pessoa, porque a gente está se trabalhando, porque a gente está se desenvolvendo, porque a gente está buscando autoconhecimento, que cada um é responsável pela própria jornada de autoconhecimento. Então, às vezes, a mulher se coloca muito numa situação de, ah, eu já estou nessa caminhada, então deixa eu me flexibilizar aqui, deixa eu relevar uma coisa aqui, relevar outra, e relevar é uma coisa que não faz a Kika falando que se identificou. Se você puder contar pra gente com o quê, Kika? Relevar é a pior coisa que a gente faz numa relação. A gente precisa aprender a ceder conscientemente, assim, quais são os riscos e o que eu tô cedendo, mas relevar você entrega, é como se a gente se colocasse num ar de superioridade, assim, eu sei mais, eu sei alguma coisa que essa pessoa não sabe, então vou relevar a ignorância dela e aos poucos eu vou, de repente, ensinando e moldando. Só que não, é você que está se machucando para estar na relação. Porque quando você releva alguma coisa que te machuca, a outra pessoa, ela não está fazendo esforço nenhum. Então você está se colocando numa situação de você estar se moldando. É uma ilusão que a gente tem da gente acreditar que isso é sabedoria. Não é Sim. sabedoria. E aí ela falou aqui que é a história do cara ser tipo meu amigo e não marido. E eu acho isso tão comum hoje em dia, né? Que eu trabalho com Nossa. isso, eu vejo isso acontecer muito. E de novo, a gente vai relevando e a gente vai vendo o potencial que a gente tem. E a gente se apega ao que um dia a gente foi, porque eu também me pegava a isso, né? Quem a gente foi, o Como potencial casal, que a gente né? O que tinha vocês foram como como casal. casal. Exato, o potencial que a gente tinha, o potencial que ele tinha. E hoje em dia é uma coisa que eu falo, gente. São duas lições que eu acho que são muito importantes. Um, eu posso ter potencial de ir para a Lua, mas não significa que eu vá, entendeu? Eu tenho que levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa para ir. E pode ser que ainda assim eu não vá. Então não dá pra gente se apegar só a isso. E uma outra coisa, eu amava muito ele, mas aí eu Uhum. aprendi que amor não sustenta a relação. E é a duras Não. penas que a gente aprende, né? Na verdade, a forma que a gente se relaciona é que sustenta o amor. A Exato. forma a forma que a gente se relaciona com a pessoa e que a pessoa se relaciona com a gente que sustenta o amor. E o que a Débora falou, quando acaba o apetite, né, sexual, a libido, quando acaba a atração, a gente precisa aprender a entender esses sinais, porque muitas vezes a codependência emocional, ela não é amor, ela é o costume da gente ter alguém do lado para andar de mão dada por aí, para ter uma companhia, porque a gente não tem coragem e a gente não tem autoconfiança da gente se ver adulta como mulher e a gente mantém uma relação. Existe um nome para uma relação de duas pessoas adultas, no caso da Débora, ela não tinha nem 30 anos ainda, que não fazem sexo mais no casamento, e o nome disso não é casamento, a gente tem que dar outro nome, é amizade, é, porque é muito cedo para você pensar numa relação madura. Quando a gente atende pessoas, a gente percebe que numa relação madura, e madura que eu tô falando assim, 30 anos de relação, outras coisas vêm na frente, mas para a mulher, a admiração, a libido, ter desejo por outra pessoa é um sintoma, não ter, na verdade, é um sintoma muito grande de que você está se relacionando de uma maneira ou infantilizada, ou maternal, é, e dependente, dependente. Por que que ainda existe uma relação que você chama de namoro ou de casamento se você não sente mais atração, desejo sexual por aquela pessoa? A gente chama isso de amizade. Exato. E é, E é isso que a Débora chama de red flags, né? Sinais que a gente vai. Aí a gente vai se flexibilizando, né? Ah, mas será? Né? Será que não sou eu que sou muito fogosa? Será que não sou eu que sou errada? Será que não sou eu que devo me acostumar? Casamento é assim mesmo? As pessoas vão apagando? exato. E no meu caso, assim, eu tinha muito desejo por ele, e ele zero por mim. E eu, assim, ó, eu já começo a abrir aqui a caixa de Pandora com, com os absurdos que eu fazia. Pra vocês terem uma noção, gente. Eu cheguei a falar pra ele, porque assim, vamos imaginar que a gente ficou casado os 8 meses. Os 3 primeiros meses a gente teve 3 relações.
era tipo salário, sabe, uma por mês. E porque eu literalmente implorei. Quando eu estou falando implorei, eu não estou exagerando, ok, galera? Eu implorei para rolar. Aí eu falei, vou parar de insistir, vamos ver quando vai rolar. Spoiler, não rolou. Mas eu cheguei nesse meio tempo a propor para ele, saia com outras mulheres, pra gente. Versão bonita e romantizada dessa história, né? Então, por exemplo, para mim tudo bem ter relação aberta, a gente conhecer outras coisas. É que eu tô pegando o exemplo da relação aberta dele, porque foi isso que você fez, né? Você abriu a relação. Só que É que dentro assim, ele não dela tá aceitou, no ferida. fim das contas, mas era isso, eu estava disposta a qualquer Ele não coisa. aceitou? Ele falava assim, eu vou trazer uma mulher para morar com a gente, eu acho que eu ia falar, traga, vamos, qualquer coisa pelo nosso amor, sabe? Eu tava idiota. Mas ele não aceitou. Você projetava a longo prazo o que isso ia significar para você, ele se relacionar com outra mulher, sendo que não era uma coisa que você queria, você você se sentiu magoada fazendo isso, ferida, e mesmo assim fez? Como é que foi para você isso? E eu vou ser muito sincera, eu não senti nada, eu tava tão desesperada que eu Anestesiada, né, pelo qualquer medo. coisa. Hoje, olhando para trás, e porque eu também revivo muito essa história para ajudar outras pessoas, porque eu fiz o meu livro e tal, eu comecei a falar, gente, olha como eu tava doida. Mas na hora, Então, eu não conseguia ter a perspectiva do qual é o impacto que isso vai ter no futuro. E, gente, eu não tô falando que eu tinha, sei lá, que isso foi há 20 anos atrás, quando eu era uma adolescente. Eu já era uma mulher adulta, formada em psicologia e já atuava na área já tinha uns bons anos. Então, assim, eu tinha um super conhecimento, mas eu não conseguia enxergar isso na prática para mim, porque eu estava no desespero. No desespero de quê? De ser amada e de salvar aquela relação. sim, quando a gente está anestesiada pelo medo de perder a outra pessoa, o medo ele anestesia a gente. A gente começa a negociar os nossos valores internos para a gente se manter naquela situação. E por que a gente negocia? Porque a gente não está mais conectada a quem a gente é, a nossa essência. Então a gente não começa a compreender a consequência daquilo. Não, eu vou negociar qualquer coisa. Porque o meu medo é de perder essa pessoa. Esse medo me anestesiou tanto que eu vou negociar qualquer coisa, os meus valores, que valores? Não importam mais valores. Exato. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai perdendo a nossa vitalidade, a nossa energia. A nossa energia é toda canalizada para a gente suportar uma situação. E nossa, o que a Débora falou é muito importante, porque assim, ela estava numa relação que socialmente, ou seja, para as pessoas que ela convivia ali, estava tudo bem. Porque provavelmente você se via mantendo as aparências, né? Sim, e até para mim mesma, gente, eu não enxergava. O que eu tô falando agora para vocês parece óbvio, mas quando eu tava ali, não fazia sentido. E é solitário, porque ninguém Uhum, sabia disso. Eu não dividia isso nem com a minha melhor amiga. Porque para uhum. mim também, eu tava assim, não, a gente tá naquele modo mulher salvadora de relacionamento, então a gente fala, não, tá tudo bem, eu tô lidando bem com isso, a gente tá aqui junto, tá conversando, a gente não brigava. Eu era sempre muito, ai, muito psicóloga dele, eu entendia, eu acolhia, eu tentava ajudar e, e ajudar ele a compreender e tal. Então, assim, eu não dividi isso com ninguém porque era um grande problema, mas eu acho que eu não tinha nem vocabulário para botar isso numa mesa, numa Uhum. roda de conversa com amigas, porque também falar sobre isso é tornar aquilo muito mais real, e aí a gente não quer encarar as verdades, né? Então, tudo a gente vai agindo muito de uma forma inconsciente. Quando eu saí daquele casamento e comecei a falar para os... Primeiro, quando eu saí, todo mundo ficou assim, what? Como assim vocês terminaram? Vocês? Né? Será que Uhum. você não... Aí vem os julgamentos, será que você não tentou direito, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a abrir a boca e contar as histórias, as pessoas ficaram assim, chocadas com tudo que eu Mas passei, com antes, tudo que... mas antes você teve que ter a coragem de encarar as críticas, né? E o E é julgamento. difícil. E como que foi esse? Antes, deixa eu ler aqui Olha, a Kika falou pra gente assim: eu também não dividia com ninguém, eu tive uma lua de mel sem sexo e não contei pra ninguém. A gente não conta, a gente não conta primeiro, porque foi o que a Débora falou, a gente enxerga a perspectiva, a gente projeta uma melhora naquela pessoa. Por projetar uma melhora naquela pessoa, a gente não está conectada com a gente está conectada ao quê?
com a relação que a gente projetou na nossa cabeça. Por projetar uma melhora naquela pessoa, a gente tem o desejo maternal de proteger a imagem daquela pessoa. Então, os nossos valores e o que é importante para a gente não está mais em jogo. Passa a estar em jogo o quê? O que é bom para aquela pessoa, o que é bom para a relação. E aí o eu, né? Eu fica lá em terceiro, quarto, quinto lugar. É aí que a gente se perde. A codependência, me conta se vocês concordam com isso, vocês percebem. A codependência é esse processo da gente se abandonando em função de alguém ou de alguma coisa que a gente precisa negociar muito para manter aquilo, manter a situação, manter a relação. E a gente investe muita energia nesse abandono. Então, sintomas, né? A gente deixa de investir no nosso conhecimento, nas nossas habilidades, a gente deixa a nossa vaidade de lado, a gente passa a. É uma submissão emocional mesmo. O que é importante para outra pessoa? O que eu posso fazer para que a outra pessoa não fique desconfortável? Para que seja melhor para ela? Porque eu suporto. Isso é codependência emocional, gente. Não tem nada de virtuoso na gente se abandonar em função de uma relação, e aí por receio, né, das consequências de não ter aquela relação na nossa vida. Então a gente acredita que a gente está fazendo algo virtuoso, né? Eu estou poupando aquela pessoa, eu não vou falar para ninguém porque ninguém vai me entender, porque meu problema é complexo demais, mas eu consigo dar conta. Só que esse dar conta, ele vem com muito abandono, com muito sofrimento, autoabandono, muito sofrimento. Muita necessidade muito medo de ficar desamparada sem aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa não está te entregando nada, nada. Migalhas, né, como a Débora É, fala. A Débora fala bastante obrigada sobre as também. migalhas da relação. E como que eu quero que você conte também como que foi o seu despertar. Ontem a gente falou do processo de despertar e a Débora acabou de falar que quando a gente vê alguma coisa é muito dolorido, não tem como você desver. A gente falou muito ontem sobre o despertar. Por que que é importante a gente anotar? Façam os exercícios que eu passei ontem, anotar, né? Qual o meu medo? E se meu medo se tornar real? O que que eu faço? Quem é que me coloca nessa situação? Como que eu me sinto, né, dependente? Porque quando você se depara com o seu medo e você se depara como você está reagindo ao medo e as coisas que você está negociando, não tem mais como você desver aquilo. Exato. Então, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E é essa coragem que a gente precisa ter. E aí eu queria perguntar para a Débora, qual foi o momento que você falou, não, não é isso que eu quero, e aí eu vou encarar o julgamento, porque para mim é mais importante eu cuidar da minha vida e dos meus interesses do que eu manter alguma coisa que de repente era bom para os outros, né? Para todo mundo, Uhum. menos para você. Assim, foram etapas. Uma coisa que foi muito boa para que eu tivesse o primeiro despertar, eu acho que para mim foram vários despertares. O primeiro grande foi quando eu trabalhava em dois lugares, né? Então eu tinha a clínica à noite e trabalhava na RH de dia. Eu não tinha tempo para viver. E aí eu saí da. Pode falar? Eu vou fazer um parênteses aqui. A gente é muito comum, a gente está passando por um problema no nosso relacionamento amoroso, e aí esse problema ele se torna tão grande e ele se torna tão difícil que a gente vai para uma fuga. E a fuga geralmente é profissional. Por quê? Porque no profissional a gente consegue ter uma sensação de controle. Eu faço e eu tenho resultado. Como na relação amorosa a gente não tem esse controle porque a gente está lidando com outro ser humano, é muito comum a gente buscar essa necessidade de ver resultado no que a gente faz no trabalho. Então, muitas mulheres vão se anestesiar com a impressão de que estão tendo sucesso no trabalho, mas assim, a gente não é uma coisa separada da outra, a gente é um todo. Se você está infeliz, insatisfeita no seu relacionamento, muito provavelmente, por mais que você esteja trabalhando, ganhando muito dinheiro, você está trabalhando de maneira insatisfeita. Você não está buscando prazer nas coisas que você está fazendo. E aí continua, Dé. Mas é isso mesmo. Eu não tinha tempo para pensar, era sempre trabalho, trabalho, trabalho. As coisas já estavam lá, as coisas não estavam boas, mas eu estava foco trabalho.
E aí eu saí do RH, a gente tinha concordado que eu ia focar em fazer a clínica crescer. Na época a clínica tipo não me sustentava, era que eu ganhava muito mais com o RH. E aí na primeira semana assim, tranquilinha em casa, que eu tinha mais horários livres, já me veio várias coisas que eu falei, isso aqui não precisa, tem algo errado nessa relação. Isso foi em maio. A gente casou em novembro, isso foi em maio. Em junho, a gente teve alguns problemas, porque a gente tinha um carro que era o nome da mãe dele, que era falecida, e eu vendi o carro, e eu estava falando de vender esse carro há 6 meses, e ele só precisava resolver o documento. E ele não resolveu, eu resolvi tudo de vez. Aí eu comecei a ser a pessoa que fazia tudo, eu já estava ficando de saco cheio, porque ele não fazia nada. E foi juntando até que deu um problema com esse carro, porque a gente acabou vendendo. Só que, tipo, eu já tava com o dinheiro na conta que o cara comprou, mas a gente não tinha o documento. Porque eu descobri depois, que aí eu fui resolver, porque eu descobri que eu podia resolver como esposa, né? Por causa da documentação, por causa da certidão de casamento. E aí o Detran falou assim: ah, então tá bom, ó, daqui um mês chega o documento certo. Eu falei, como assim daqui um mês? Eu preciso Você desse não tá documento hoje. entendendo. É. Aí ele vira pra mim e fala assim, eu ligo puta da vida e falo assim, meu, eu não acredito. Eu falei pra você resolver isso antes, agora o que que a gente faz ali? Não sei. Ninguém mandou você vender um carro sem documento. Mano, aquilo pra mim. Eu acho que foi a Deixa primeira vez nessas que eu não fotos. queria. Eu não queria olhar pra cara dele, eu não queria. Gente, de verdade, eu não queria voltar pra minha casa, porque eu falava, eu não quero olhar pra cara dele. Eu tava muito bravo. Junto com isso foi meu aniversário, que sempre foi uma data que pra mim é muito importante, muito especial, e ele, tipo, cagou pra mim no meu aniversário. É, tipo, cara, pra mim, se você pegar uma piranha na rua que você achou e falou, olha, eu lembrei de você, feliz aniversário, eu tô feliz. Ele, além de não me dar presente, ele enrolou e dizia, porque ele tinha umas pequenas mentiras, assim, bobinhas que ele contava. E aí ele tinha comprado presente, Meu cachorro teoricamente. comeu o seu presente de aniversário, né? Isso. Aí ele comprou. Não, foi pior, gente. Antes fosse ele falar que foi o cachorro. No dia do meu aniversário, ele falou: não, não, comprei, é que a menina vai chegar semana que vem. E aí eu já sabia, ele esqueceu de comprar o meu presente de aniversário, deve estar comprando atrasado. E isso já me deixou meio chateada, porque a gente fazia aniversário muito perto. Era, tipo, poucos dias de diferença. Então, assim, eu fiz uma puta surpresa pro dia do aniversário dele, sabe? Não é difícil ele lembrar que, olha, deixa eu já arrumar aqui alguma coisa pra ela. Bom, passa-se uma semana, além dele ter sido mega cuzão no meu aniversário, tanto que muitas amigas até hoje me falam assim, nossa, aquele dia no seu aniversário, o jeito que ele chegou mó tarde no meu aniversário, porque ele tinha ido beber antes com os amigos. O jeito que ele se comportou, tipo, de estar nem aí pra você, de ele nem chegou perto de você, já mostrava que não era pra dar certo. Aí, Então, aí isso, eu vou fazer outro parênteses aqui, né? A gente tem essa dinâmica na relação amorosa, na codependência, que a gente está sempre buscando uma maneira, que nem a Débora falou, vou pegar esse exemplo, porque é um exemplo que eu já ouvi muito. A gente está sempre buscando fazer mais. Como é que eu posso agradar mais e fazer mais como uma maneira de engajar outra pessoa na relação? Porque a gente está tão determinada a fazer o negócio funcionar que a gente bota tanta energia no que a outra pessoa precisa, o que eu posso fazer por ela, o que mais, como que eu posso surpreendê-la. E a pessoa está apática, apática, exato, ela só está recebendo, ela só está recebendo. Ela não precisa se esforçar, porque a gente está fazendo tudo movida pelo medo. Você vê, né? O cara, ele não era recíproco com você, ele não pensava em como te surpreender também, e você lá engajada, né? Em como trazer ele para dentro da relação, e o seu medo, né, pelo que você falou, era assim, de perder, né? Perder o quê? exato. E é engraçado, porque eu falo muito sobre migalhas de amor, e a gente tem uma ideia de que, assim, se eu só tô recebendo migalhas, eu tô com muita fome. E aí, ao invés Uhum. de eu pensar, cara, eu preciso arrumar um banquete, porque eu mereço um banquete, não essas migalhas, eu penso, eu tenho que me contentar com essas migalhas, porque se já tá difícil com isso, imagina sem, né? A gente esquece que pode ter outros banquetes por aí, a gente acha que tudo é migalha, né? Nossa, o pensamento, assim, eu não quero tornar essa live, essa aula sobre divórcio, não é isso, né? Essa aula é sobre codependência emocional e como a gente se coloca numa situação de se submeter, se machucar e se inferiorizar para a gente aceitar
qualquer coisa por medo de estar sozinhas na nossa independência. Mas não tem como eu falar desse assunto sem eu falar das histórias de divórcio das minhas clientes, sem eu falar da minha história de divórcio. A gente tem essa preocupação, esse medo inconsciente, e aí vocês precisam silenciar muito as vozes externas, por isso que é muito importante a gente despertar, a gente estar conectada com a gente mesmo, para a gente sair da codependência, que é o seguinte: o que eu vou encontrar no mercado? A gente quer se relacionar, né? A gente quer uma mulher saudável, adulta, merece se relacionar com quem ela quiser, com quantas pessoas ela quiser, mas assim, se eu terminar com esse homem, o quem eu vou encontrar no mercado? Será que eu vou encontrar alguém melhor ou pior? Então eu convivo com isso que eu já conheço. Só que para conviver com essa pessoa que você já conhece, você se esquece que você também não está sendo você mais. Então, o que você encontraria por aí pode ser que seria uma versão igual ou pior, mas você não está conseguindo mais ser uma pessoa boa para você mesma na relação, porque você já está vivendo em função da outra pessoa. Então, a gente precisa ocultar essas vozes externas que fazem você acreditar, é ruim com ele, pior sem ele. O que você vai encontrar no mercado por aí se você se tornar... Não é sobre isso. É sobre você voltar para sua essência, para você ser você mesma, para você ser uma pessoa que possa expandir, né, a sua vida. Exato. A gente paga preços por tudo que a gente faz na nossa vida, tudo tem um preço. E às vezes a gente tem que se perguntar qual é o preço que eu estou pagando para me manter nisso daqui. Se o preço sou eu, não É, está valendo tanto a pena, né? se mudar, Então, se mutilar. exato. E, e como foi para você? A gente se conheceu um pouco depois disso, não é? Sim. A gente se conheceu, eu estava um ano, porque foi muito louco minha vida depois que eu saí do casamento. Porque assim, isso foi em julho a gente decidiu, vamos separar, e teve todo o processo de separação, teve uma humilhação de eu tentando voltar, porque a codependência não é um negócio assim, tranquilo, virei a chave, agora foi. Não. Aí que eu me tornei um pouco mais recebedora de migalhas por 4 meses, até que aí foi o limite, que eu falei, deu. E aí eu me separei. Eu me separei não, né? Eu já estava separada, eu me divorciei, parei de tentar salvar a relação. E aí minha vida mudou. Assim, é muito engraçado, parece aqueles carrinhos de fricção, assim, eu tava indo para trás, de repente eu fui com tudo para frente. E aí a gente se conheceu, eu tava acho que um ano separada, que foi quando eu comecei a fazer minhas lives. E é curioso que, assim, não é curioso, a gente consegue perceber, a gente está de fora, principalmente a gente que trabalha na área, mas todas passam por isso. Tá numa relação de codependência, vai fazendo muitas tentativas, essas tentativas vão frustrando a gente, elas vão tirando a nossa vitalidade, a gente vai sendo sugada, aí a gente faz uma tentativa, e aí é comum que a gente tente depois dessa tentativa outras tentativas, mas existe assim uma ponte que a gente atravessa e a gente só precisa ter coragem de atravessar essa ponte, suportar essa travessia, porque depois parece que a vida faz assim, ó, vum, porque a Sim, energia que você sim. desperdiçava com outra pessoa que não te corresponde, a energia que você desperdiçava na expectativa de que a outra pessoa te atendesse, você passa a investir em você mesma. A Sim. vida passa a ser mais leve, você passa a dormir melhor, você passa a se interessar por coisas melhores, você passa a conseguir trabalhar melhor, estudar melhor, a ter momentos de lazer. É só por isso que eu comecei a live falando, né? Existe muito sofrimento. Eu queria ter encontrado uma versão da Gabriela 8 anos atrás que pudesse me contar essas coisas, porque eu teria sofrido muito menos. O meu desejo com a Jornada Supera é colocar para vocês o método que vocês não passem por esse sofrimento, porque na real a codependência ela é como se ela fosse assim um cabinho sugando a sua energia, sugando. E enquanto você está ali, você está envolvida naquele sofrimento. É cortar o cabinho, e aí isso é uma atitude que é só sua, só sua. Ninguém pode fazer por você. É,
é o passo de cortar o cabinho que eu quero ensinar para vocês. Como que vocês vão fazer isso? Porque depois que vocês fizerem isso, pode ser que o sonho de vocês não seja o meu, né? Igual o meu. Eu tinha o sonho de trabalhar online e conhecer o mundo, viver em outros países. Pode ser que seus sonhos sejam outros, mas você vai ter energia, coragem e você vai se sentir confiante o suficiente para fazer isso. Porque a confiança é um treino. A gente não, a gente não espera. Primeiro eu vou me sentir confiante. Primeiro eu vou me sentir segura. Depois eu saio dessa relação, não. Você, dando exemplo da codependência, você vai ter que primeiro aprender como é sair de uma relação, sentir as dores de sair de uma relação, aprender com essas dores. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês, para depois o músculo da sua autoconfiança, ele tá cada vez mais trabalhado, né, Dé? É porque quando a gente para de gastar energia tentando fazer alguém amar a gente, sobra tempo pra gente se amar. E quando a gente se ama, a gente consegue ir atrás dos nossos sonhos, e eu vou dizer mais, criar sonhos, porque a vida que eu tenho hoje, gente, eu nunca imaginei na minha vida. Eu moro na Itália, como a gente falou agora no começo. Hoje eu sou casada com um Ah, italiano, já dei um spoiler. antes de você contar isso, eu quero dizer para vocês que assim, a Deco, ela contou da história de divórcio dela e ela vai contar do capítulo que ela tá vivendo hoje. Pode ser que vocês estejam se perguntando, tem como eu reverter uma relação de codependência? Eu já vou responder assim para vocês que vocês precisam não reverter a relação de codependência, né? Tem como eu salvar? Tem como eu ter uma história diferente? Porque no meu caso, eu me divorciei, a Débora se divorciou, mas tem como eu reverter? Vai ser sempre você começar a olhar para você mesma e ter coragem de dizer os nãos que você protela, os nãos que você não fala, você ter coragem de olhar o que eu preciso hoje, o que eu preciso e eu vou buscar me dar. Então vai demandar uma mudança de consciência, de postura, e você não precisa se separar para fazer isso, você pode fazer isso estando casada. E aí você vai observar como a dinâmica da relação muda. Tem espaço nessa relação para uma mulher autônoma, uma mulher independente? Só que quando você vai para essa postura de mulher autônoma, mulher independente, você tem que dizer para você mesma todos os dias: eu vou bancar as consequências da minha escolha. Então, antes da Débora contar o próximo capítulo dela, eu queria falar para vocês que isso não é sobre divórcio, isso é sobre você sair da postura dependente, infantil, porque isso tem muito a ver com a criança, né? A nossa criança interior, sair dessa postura e assumir o controle da sua vida. Não, eu vou mudar minha postura. E se ainda assim esse casamento, essa relação ou esse namoro na qual eu estou envolvida e que eu acho que eu dependo disso para sobreviver, se ainda assim isso não for bom para mim, eu vou ter coragem de sair e arcar com as consequências. E Aí essa postura conta ela é pra muito gente, boa, né? Porque né? se você não mudar essa postura, você vai para um próximo relacionamento e vai fazer a mesma coisa no novo relacionamento. Se a gente não muda internamente, né? O meu caso não dava. Eu sabia que não dava, porque também as coisas já não batiam. Aquele casamento hoje, eu vejo que não era para ter acontecido porque ele não queria ter casado comigo. Mas ele foi empurrando as coisas com a barriga, como ele fazia com tudo na vida dele, e eu fui fingindo que eu não estava vendo aquilo. Então, para mim, não dava. Mas tem muitos casos que as pessoas podem sim recuperar seus relacionamentos. Mas, recuperando ou não recuperando, você vai ter que dar espaço. Porque se você sai desse relacionamento e não se cuida e não se trata, você vai levar os problemas do relacionamento antigo para o relacionamento novo. Tanto que é uma das coisas que eu falo muito com as minhas clientes. Se você não cuidar das feridas, do todo que estava lá, não adianta nada ser, ai, superei meu ex, vou me envolver de novo. Não é isso. É um se Uhum. cuidar também, né? Fazer um balanço geral e falar, opa, onde foi bom, onde não foi, o que que eu tenho que mudar para ter relações saudáveis. Quando a gente se conheceu, você estava em que momento da sua vida? Eu já tava com o Mauro. Porque foi muito, assim, as coisas me aconteceram muito rápido. Eu lembro que as pessoas falavam que parecia história de filme, assim. Porque eu saí do casamento saí assim, separação em julho. Aí, entre julho e novembro, eu fiquei tentando salvar aquilo até uma hora que eu vi que não ia dar. E aí eu me separei faltando 3 dias para dar um ano de casamento. E eu falei para minha advogada, Não. eu não quero que feche. Eu tava maluca com isso, eu não quero que feche um ciclo. Vamos separar antes. E aí a gente separou.
E aí eu entrei num modo, não quero mais saber de homem, quero viver minha vida. Só que 4 Ai, meses burnout depois, de homem. Acho que todas nós burnout de passamos, né? homem. Também tive Gente, burnout de homem. pra mim era isso. Eu queria só usar e tá ótimo. Porque não, assim, eu tinha preguiça. Eu não me via me relacionando com alguém pelos próximos 3 anos. Preguiça, não queria. Aí vai que conheço o Mauro. 4 meses, 6 meses depois, não sei fazer conta, sou de humanas, enfim, em fevereiro do ano seguinte, 2019, eu conheci o Mauro, e assim, foi muito louco também, porque foi, não gosto muito da expressão amor à primeira vista, mas foi alguma conexão muito forte à primeira vista. E eu Mas lutei você já muito estava contra. mudada, né? Você já estava madura, você já tinha elaborado. Já, porque assim, teve muito processo terapêutico, né, entre a separação, o divórcio e o pós. Mas assim, até quando eu conheci o Mauro, foram meses ali para não me boicotar ou me auto-sabotar naquela relação. Porque como eu tava naquela coisa de, eu não quero homem, né? Homem não presta, porque era tudo, tipo, a gente joga tudo na responsabilidade do mundo, né? E aí É. eu fui muita terapia com a minha psicóloga falando, você gosta dele? Eu não gosto dele. Ainda mais porque ele era tudo que eu não acreditava. Ele morava na Itália, então era um relacionamento à distância que eu não acreditava de maneira nenhuma. No nosso primeiro dia de conversa, assim, no encontro, eu perguntei, nossa, você vem tanto pro Brasil, por que que você não mora aqui? Ele, não, jamais moraria no Brasil. E eu, que não queria sair nem do bairro da casa dos meus pais, porque eu amava morar lá, eu falei, e eu me envolver com esse aí, enfim, paguei a língua, gente, como podemos ver. Mas foi muito trabalho terapêutico para eu conseguir dar conta dessa relação. Assim, os 2 primeiros meses, 3, que a gente ainda estava se conhecendo, que era namoro, mas não era, porque a gente também não queria se assumir como namoro, porque era um negócio muito louco. A gente mal se via, ele sempre indo e vindo. Como assim a gente vai namorar? Enfim, mas foi muito um processo terapêutico também de me olhar as minhas feridas, perceber o quanto essas feridas afetavam aquela minha relação. E também eu tinha muito esse receio, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então eu tinha um Sim. receio de entrar na vibe que eu entrei com o meu outro, com o meu ex. Porque ainda estava muito recente e ainda estava na fase, quando eu comecei com o Mauro, ainda estava na fase de terminar algumas coisas do divórcio, de pegar algumas coisas que estavam na casa, enfim. Então, assim, estava tudo muito confuso. E, enfim, terapia, gente, sempre ajuda muito a gente na vida. Mas aí eu te conheci, a gente estava, isso foi, conheci o Mauro em fevereiro, a gente realmente começou a ficar e eu comecei a me sentir mais segura em abril, maio. E em junho foi o meu aniversário. Você acha que a gente se conhece? Que foi a semana do meu aniversário. E eu falei, vou fazer live a semana inteira e vou trazer convidadas. E foi quando a gente começou a fazer nossas lives e eu te conheci. É. Então foi bem no momento do meu ressurgimento, assim, meu momento Uhum, fênix, assim, que eu tava saindo das cinzas plena e começando a explorar o mundo. uhum. E como é que foi para você esse processo, as sessões? A gente fez algumas sessões, né? Duas. Como é que foi para você? Sim. Nossa, foi muito bom, porque assim, por mais que a gente se cure, isso é uma coisa que a gente tem que assumir para quem está vindo de relações problemáticas e vindo para novas relações. Por mais que a gente se cure no tempo que a gente está sozinha, a gente carrega coisas que a gente só vai conseguir perceber na vivência. Eu só vou perceber que aquilo me dói, que aquilo me incomoda, quando eu tiver em uma situação muito específica e aí eu vou falar, nossa, olha aqui, que coisa, não é mesmo? Olha eu agindo que nem uma doida aqui, que não faz sentido. Tem uma falácia de que assim a gente termina uma relação e aí é óbvio que vocês não vão estar sozinhas nesse processo. Jornada Supera está aí para isso, mas digamos que a sua dor seja divórcio, né? Tem uma falácia de que assim, você tem que ficar tanto tempo sozinha, não sei o que lá. Gente, isso é uma mentira. Primeiro que isso depende de pessoa para pessoa, e segundo, é o que a Débora falou, você só vai conseguir identificar que você superou alguma coisa passando por aquela coisa de novo. Exato. E E se assim, sentindo confiante que, ao passar por aquela situação de novo, desta vez você consegue dar conta tomando decisões diferentes para que não te coloquem na mesma situação conflitante que você passou da outra vez. E aí, Dé, eu queria te fazer um convite, porque eu tô aqui eu tô aqui com o Zoom aberto.
Mas eu tô com o meu inbox do Instagram aberto também, e tem gente que tá me mandando mensagem por lá porque não tá conseguindo mandar no chat aqui, não sei. Hum, Eu acho que a gente poderia marcar um dia para você contar como que foi esse novo capítulo da sua vida sim, sobre o claro. casamento com o Mauro e você se refazer, né, amorosamente. Porque eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como foi revisitar a sua história e escrever o livro, né? Sim, sim. Ó, um ponto antes de eu entrar nesse tema, para complementar o que você falou, é, a gente não precisa, é assim, a gente vai viver e perceber algumas dores quando estiver acontecendo. Mas se a gente tem alguém que ajuda, que já trilhou aquele caminho e consegue te mostrar, cara, isso ajuda demais, porque às vezes eu evito ter que passar por alguma dor, ou eu já tô pronta quando eu passar por aquela dor. Porque, por exemplo, no caso aqui na Supera, pô, eu vi aquilo lá. Eu lembro da Gabi, a voz da Gabi vai ecoar na minha cabeça. Eu vou falar, ah, então é isso. Isso aconteceu no processo que a gente fez juntas, né? Porque eu percebi muitos resquícios de coisas que eu tinha do meu ex e que me atrapalhavam. Mas, assim, coisa. Gente, era bobo, mas eu às vezes fazia convites pro meu namorado atual na época, que é o Mauro hoje, né, meu marido? E eu me assustava que o Mauro falava, ai, beleza, vamos. Porque para mim, o padrão eu tenho que insistir, implorar e a pessoa vai com uma vontade. Nossa, eu preciso investir muita energia para dialogar, para argumentar, para mostrar para aquela pessoa que alguma coisa é muito importante para mim. Exato, É, e é aí que não tem troca, gente. É aí que não tem troca. Quando você percebe que você está é, negociando demais o tempo todo, não existe isso. Não caiu no conto exato, de que vocês precisam negociar tudo. Não, você é uma pessoa, você tem uma individualidade, a outra pessoa tem a individualidade dela, e tem uma terceira coisa que é a relação, que é construída juntas. E essa terceira coisa, ela precisa ser leve. Não pode ser fruto de muita negociação, ainda mais quando essa negociação ela te coloca numa posição de você sempre ceder, né? E aí, exato. quando você revisitou essa história para escrever o livro, como é que você se sentiu em relação a tudo que você passou? Cara, eu revisitei, eu já estava aqui na Itália, já tinha um ano e pouco, então assim, já tinha passado muito tempo. Mas, cara, foi forte. Eu lembro que quando eu me separei, eu fiz uma playlist chamada Goodbye, com uma amiga minha, que só tinha música assim, que é desde a nossa música, porque teve épocas que eu não podia ouvir aquela música sem ficar mal, Ah, até outras músicas assim, do sofrimento até eu quero que você se for, assim, desculpa os palavrões. Mas aí eu peguei essa playlist porque me conectava muito com o meu eu da época e comecei a escrever e rever essa história. E, cara, foi muito forte. Porque eu comecei a perceber e a gente faz muito isso, né? Principalmente na época da codependência, a gente diminui muito o que a gente está passando. Então eu olhava e falava assim, ai, gente, nem fiz nada demais, nem doeu tanto assim, nossa, não, foi tranquilo. Cara, quando eu comecei a revisitar, eu falei, gente, eu fiz tudo isso, nossa, eu passei por isso, eu aceitei isso. E aí, a ideia inicial era, eu vou fazer um livro, eu vou contar minha história, e pode ser que essa história ajude outras pessoas, porque ele conta desde o meu casamento até o momento que eu embarco para a Itália. E enquanto eu escrevia, eu falava, cara, não, tem que ir além. Eu não posso só falar da minha história, eu quero que as pessoas olhem para as histórias delas enquanto estão ouvindo a sim, minha e, tipo, sim. façam alguma coisa com isso. E aí foi onde eu comecei a perceber, tá, o que que me ajudou naquela época? Porque assim, também na época eu atendia e foi uma das viradas de chave, eu me ver no consultório falando para pessoas coisas que eu não fazia na minha vida. Eu falei, olha É, que lindeza. é, então, são duas coisas, né? A gente consegue perceber a outra pessoa, porque a gente está de fora, de dentro a gente não consegue perceber. E porque a gente está fazendo muita negociação interna, né? Muita negociação. Quem está numa situação de codependência é uma pessoa que está em estado de alerta o tempo todo, porque, primeiro, ela tem medo de perder aquela pessoa que supostamente sustenta ela emocionalmente e tudo mais. E segundo, o estado de alerta é para ficar em negociação interna, em negociação interna. A gente está sempre negociando alguma coisa para gente, porque a gente não está bem, né? Fortalecida nos nossos valores, nem na nossa autoestima, nem na nossa autoconfiança. Então a gente está sempre negociando tudo para que a outra pessoa se sinta confortável, para que a outra pessoa saia, a outra pessoa sai sempre na vantagem. Então é muito Exato. importante nesse processo a gente não se enxergar como vítima, em primeiro lugar, e segundo, a gente perceber
quanto a gente está deixando de sermos nós mesmas para que a gente possa se adaptar ao conforto da outra pessoa. Porque a gente tem uma situação de ganho na codependência, que é a gente supostamente achar que a gente está segura, porque tem alguém junto com a gente. Só que se vocês pararem para perceber, vocês não estão seguras, nem amparadas. O que vocês estão fazendo é concedendo muitas coisas, cedendo, aliás, muita coisa, negociando muita coisa, para que isso que vocês acham que é segurança, que é parceria, se sustente. E eu quero perguntar para Exato. vocês se vocês se identificam com essa história. A gente está chegando na reta final da live, eu vou passar um exercício, eu vou passar um recado. E com a Débora a gente sempre tem muito assunto, então a gente vai ter que marcar outra sessão para a gente conversar da parte 2, que é como você se refez. E a sua história foi muito legal, do seu casamento, e como você conheceu o Mauro e tudo mais. Mas eu queria que você dissesse, assim, como um recado final, qual foi o que você sentiu de mais benefício, assim, o que melhorou na sua vida depois que você saiu dessa situação de codependência? Como que você enxerga que, que sua vida mudou, onde sua vida melhorou, sabe? Ela virou minha. Eu acho que se eu puder dar um nome é esse. Eu tomei as rédeas da minha vida. E aí eu fui para caminhos que eu nem imaginava antes que eu queria ir. Eu passei a ter novos sonhos, eu passei a ver novas possibilidades. A menina que não queria sair do bairro, de repente estava sonhando em ir para Itália. E eu cheguei, gente, se vocês me falassem 5, 6 anos atrás, Débora, isso vai acontecer com você? Eu falo, vocês estão malucas. Tem uma frase que eu coloquei no meu livro que eu acho que faz muito sentido para esse ponto da codependência. 6 meses antes, eu não via a minha vida sem aquele homem. 6 meses depois, eu não Uhum. via mais sentido na vida que eu tinha com ele, né? E aqui não é só sobre separação. Quando eu falo a vida que eu tinha, não via mais sentido na vida que eu tinha com ele, serve também para a vida que você vivia com o teu parceiro e quando você muda teu comportamento, se a relação se sustenta nessa mudança, também é uma outra vida, é uma outra É, relação, é uma outra proposta, né? Então, assim, o que que mudou? É tomar as rédeas da vida, né? E como você faz isso? Gente, todos os exercícios que a Gabi está passando não é à toa, não é coisinha boba de, escreve aí, faz. Os exercícios que eu coloco no meu livro não não. é um negócio que parece tão simples, mas é muito profundo e te causa transformações. E a gente merece isso, a gente merece ser donas das nossas próprias vidas, não viver de migalhas, né? E não viver com medo de perder o outro. Até porque quando a gente é dona de nós mesmos, quando a gente sente que nós somos, nós nos pertencemos, hoje em dia eu falo isso, né? Eu tô num relacionamento, eu amo de paixão meu marido. Mas se amanhã ele me deixar, eu vou sofrer, eu vou chorar horrores. Mas eu vou seguir, porque eu não preciso dele pra viver. Entendeu, gente? É É esse o isso. ponto. Perfeito, perfeito. Dé, quero te agradecer. Vou convidar as pessoas para continuarem aqui, que a gente ainda vai conversar, mas eu já quero agradecer a Débora pela generosidade. Eu me comprometi a conversar com ela 25 minutos no máximo, e já são 10h15, deve ser 3 da manhã na Itália, mas ela vai voltar aqui outro dia para a gente falar sobre o capítulo 2 da vida dela. E depois eu quero que você me mande uma foto sua aí da Itália, que eu vou colocar. Todas as histórias das minhas convidadas vão para o nosso grupo VIP. Então, eu vou colocar a foto da Marcele que eu prometi, vou colocar os exercícios no grupo VIP, e vou colocar da Dé também, lá na Itália, capítulo 2 da vida dela. Obrigada pela generosidade, Dé, de ter compartilhado sua história. A gente já está seguindo para o final da nossa live, mas eu quero dizer para vocês, assim, quero antecipar algumas coisas. Primeiro, o que a Débora falou é muito importante, porque a jornada que ela fez, né, com a história dela, foi uma jornada, na verdade, da gente deixar que as nossas dores decidam por nós. E eu quero conduzir vocês num processo de que vocês deixem as dores, os medos, aquela sensação de que tem uma criança dentro da gente tomando as decisões, uma criança que precisa ser amparada, porque essa necessidade de a gente ter alguém que nos proteja, que nos ampare, que nos dê segurança, diz muito a respeito
de como a gente foi na nossa infância, as coisas que a gente ainda não conseguiu ainda amadurecer dentro da gente, é super normal. A gente não consegue fazer isso sozinha. E é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a se conduzirem nesse processo de amadurecimento e de se sentirem mais independentes e autônomas. Eu não vou dar o exercício de hoje aqui, eu vou dar lá no grupo VIP, porque é um exercício narrado, é uma terapia narrada, vocês vão ouvir e vocês vão fazer com vocês mesmas. Mas eu quero antecipar que a nossa live de número 3 vai acontecer amanhã, também com uma convidada muito especial. Amanhã a gente vai falar sobre sucesso financeiro e profissional. E porque essas lives, elas têm uma sequência, porque primeiro a gente precisa despertar. A gente despertou, que foi o que aconteceu ontem, a gente precisa se libertar da codependência. A gente falou bastante de codependência em relação à nossa relação amorosa, mas quando você fala de codependência amorosa, muito provavelmente você manifesta essa codependência no seu trabalho, com seu chefe, com seus amigos. Essa dependência dessas pessoas te aprovarem, te aceitarem e te autorizarem a ser quem você é. Então a gente está fazendo essa caminhada juntas. Só depois de sair dessa codependência, reconhecer isso aí, é que a gente vai para o nosso sucesso financeiro, profissional, plenas. E não porque a gente precisa se anestesiar de uma vida ruim ou morna que a gente tem. Então, eu quero convidar vocês amanhã, às 9h. O link vai estar no grupo VIP de novo. Um novo link. A gente vai se encontrar lá ainda amanhã. Amanhã a gente vai conversar mais no grupo VIP. Eu vou mandar algumas coisas para vocês. E por que a gente vai falar só amanhã de finanças? Porque não existe autonomia emocional e independência se você não está ganhando o seu próprio dinheiro. Isso é muito importante. Não existe. Então, amanhã vai ser a live, vai ser a aula sobre autonomia, independência, sucesso financeiro, profissional. Eu quero convidar vocês para abrirem o vídeo, para a gente tirar uma foto, um print, pedir para todas vocês marcarem, me marcarem, convidar as amigas, né? É tão importante a gente crescer ao lado de outras, né? Que estão na jornada conosco. E depois também eu vou mandar para vocês lá no grupo o @ da Débora para vocês seguirem a Débora também. Combinado, Dé? Vou pedir para a Monique aí tirar um print de todas nós, dar um sorrisão.